Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Nós estamos estudando o capítulo 15 e hoje vamos iniciar a partir do 11º parágrafo. Eduardo, faz a leitura. Então vamos nós aqui. Lembrando que a gente está falando aí, né, da questão do sofrimento no além-túmulo. Então é o texto que Joana está trabalhando conosco. E ela diz o seguinte: não provocando real alteração em ninguém, a morte apenas transfere os seres de posição e situação vibratória, mantendo-os conforme são. Essa frase aqui ela é fundamental, né? Esse parágrafo aqui é muito importante, porque existe uma crença, e é natural, até pela falta do conhecimento, né, os mistérios da morte, né, que a doutrina espírita veio desvendar, mostrando a realidade do plano espiritual. O que nós percebemos? Muitas pessoas ainda hoje acreditam que a pessoa, quando desencarna, né, quando falece, ela vai, fulano agora vai descansar, né, tem essas frases prontas, né, vai descansar. Fulano agora está nos braços de Deus. E aí parece que tudo que aquela pessoa era em vida, né, encarnado, parece que se transforma. Ela vai chegar no plano espiritual e ela vira um espírito superior, ela vira algo diferente. O que não é verdade, né? Se cair uma bomba aqui, morrer todo mundo, o Eduardo vai chegar no plano espiritual exatamente quem ele é. A Miranda vai chegar exatamente o que ela é, com os vícios dela, com as virtudes, eu com meus vícios, eu com as minhas virtudes. Não muda exclusivamente nada nesse sentido. Claro, a gente pode chegar no plano espiritual e ter um despertar, entender os erros que cometemos aqui no corpo, nos arrependermos, né? Isso pode acontecer, como pode acontecer no corpo também. Isso pode acontecer tanto no corpo como fora dele. Agora, como o desencarne tem um impacto emocional muito grande, porque é uma mudança muito radical na nossa vida, né? A gente deixa a vida física com o nosso trabalho, com a nossa casa, com os nossos familiares, e vamos chegar num outro lugar, né? No plano espiritual, reencontrar outras pessoas, ou muitas vezes chegarmos em situações delicadas no plano espiritual, porque dependendo de como nós vivemos, não adianta ter essa assim, o Eduardo morreu, virou santo. Não virou santo. Se eu carrego mazelas ocultas, eu vou levar as minhas mazelas ocultas, que não são ocultas para quem está do outro lado. E aí muitas vezes nós vemos aí o espírito André Luiz, né? Vocês aí, os nossos amigos ouvintes que já leram o livro Nosso Lar, que viram o filme Nosso Lar, que ficou muito famoso, vocês viram que o André Luiz era um homem comum, né? No sentido de que viveu, casou-se, teve filhos, trabalhou, mas era uma pessoa que tinha um destaque na sociedade, foi um médico importante, famoso, um cientista, um pesquisador, deixou legado. Só que ele chega no plano espiritual numa condição que nenhum de nós gostaríamos de estar, né? Ele fica numa região conhecida como umbral, e ali sendo chamado de suicida. E ele não compreendia bem porque ele na visão dele ele não tinha se matado. Depois ele descobre que foi um suicídio indireto. E ele ficou muitos anos naquela condição, até que quando ele efetivamente se arrependeu, ajoelhou, como ele mesmo disse, e como uma criança de mãos postas, chorou e implorou socorro, o socorro veio. Então, quem conheceu o André Luiz não imaginaria que após o seu desencarne ele ia passar as situações que ele passou. Então Joana deixa claro aqui que a gente apenas transfere os seres de posição. A situação vibratória se mantém conforme era. Então é essa realidade que nós precisamos ficar atentos, porque vamos desencarnar, cedo ou tarde, não sabemos quando. E precisamos estar preparados para chegar no plano espiritual numa condição melhor
do que quando viemos aqui para a Terra. É isso aí. O espírito é o homem desencarnado, não é? Ele larga a roupa física e segue com a sua essência, emoções, pensamentos, sentimentos, intenções, desejos, vontade. É justamente por conta disso que o médium, ele precisa, quando vai tomando consciência do que é a mediunidade, e buscando um esforço íntimo para se moralizar. Porque senão ele vai ser aquele imã que vai ter uma atração muito mais imediata com os espíritos mais, com interesses menos elevados, mais materializados. Porque se o espírito é um homem desencarnado e ele está cheio de paixões, e o médium ele tem essa facilidade de agasalhar o ser desencarnado, chega uma hora, às vezes tem médium que diz assim, mas eu não sei quando o pensamento é meu, eu não sei quando, entendeu? Porque fica tão semelhante que ele não se percebe naquela relação de atração do momento mediúnico. E aí nós vamos compreendendo também. O Divaldo, certa vez, ele disse que esteve visitando o Chico, e o Chico estava no jardim, olhando as plantinhas, tirando a folhinha murcha dali e tal, e passaram a manhã conversando. No final, aí o Chico olhou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, mas esse André Luiz sabe de coisa, né? Ele estava o tempo inteiro conversando com o André Luiz, mas a elevação do Chico no esforço moral fez com que ele se confundisse, que era o próprio Chico e não era. Então, quando nós vamos lidar com a mediunidade e temos esse nível de consciência, nós temos mais um motivo para nos esforçarmos, porque aí vamos fazer conexões mais ajustadas com o bem. E aí, ainda sobre essa questão do desencarne, né, que ela diz que não provocando real alteração em ninguém, se o espírito aqui na Terra era de pouco conhecimento, ele vai chegar no plano espiritual, ele não vai se transformar num sábio, entendeu? Não é só porque morreu, isto é, desencarnou, deixou a vida física, que vai se transformar num sábio. Nós vemos espíritos que se apresentam tão ignorantes no plano espiritual quanto eram aqui na Terra. E uma outra coisa que os espíritos também mostram, a obra de André Luiz mostra muito isso, é a realidade que se você tinha uma crença aqui na Terra, você era católico, você vai desencarnar católico. Se você era evangélico, evangélico. Se você professava o judaísmo, lá você vai estar vivenciando o judaísmo. Então, chegando ao plano espiritual, nós vemos espíritos na obra Entre a Terra e o Céu. André Luiz mostra isso. As nossas irmãs que eram freiras continuavam trabalhando no plano espiritual como freiras. E muitas delas sequer reconheciam a realidade em que estavam vivendo. Elas sabiam que estavam desencarnadas, continuavam trabalhando numa ordem espiritual, católica, mas não tinham conhecimento da reencarnação, não tinham conhecimento de muitas questões que espíritos que conheciam a doutrina espírita tinham. Mas isso não as tornava menos valiosas no trabalho do bem, né? Estavam ali como freiras trabalhando no plano espiritual, porém não apresentavam grandes conhecimentos no que diz respeito à parte espiritual, apenas continuavam no serviço, na tarefa que estavam habituadas desde quando estavam na carne. Então, a realidade espiritual que vamos encontrar é exatamente a vida que nós estamos levando aqui hoje. Se estivermos nos esforçando no bem, com certeza iremos encontrar uma realidade boa, iremos reencontrar afetos, pessoas que são importantes para a gente, que já desencarnaram, um pai, uma mãe, uma avó, um avô. Iremos reencontrar pessoas que foram importantes na nossa vida em outras encarnações e que nós atualmente não lembramos delas, mas chegando lá, aos poucos, nós vamos ter essa possibilidade. E essa frase de Joana que tem que ficar guardada para a gente. Nos esforcemos para chegar no plano espiritual melhor do que viemos para cá, porque vamos voltar exatamente como somos hoje. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E ela diz o seguinte: é natural que a troca de indumentária imposta pelo cessar do fenômeno biológico não lhe arranque as estratificações na área da energia, portanto, na sede da consciência. O desencarnado desperta além das vibrações moleculares do corpo com as mesmas aptidões, ansiedades, engodos, necessidades cultivadas, boas ou más, voltando a assumir a postura equivalente ao grau de evolução em que está a agir, que é o que nós já tínhamos comentado
E aí, acrescentando, Miranda, a questão dos vícios também. O Espírito Emmanuel, ele nos diz que é muito importante nós lutarmos contra os vícios enquanto estamos ainda no corpo. Porque chegando no plano espiritual, eles se tornam ainda mais persistentes, né? Porque não tem mais o corpo físico, mas a questão mental, ela permanece. Porque nós vamos levar conosco as impressões daquilo que nos causa prazer e o nosso centro de interesse. Mas o nosso perispírito, que é justamente essa ponte que nos conecta espírito ao corpo físico, ele vai estar com a sua organização saturada das sensações do corpo físico. Então, a vontade de certas coisas, não é? E o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, quando nós vamos ver os primeiros capítulos, que ele vai falar da fome que ele sentia, da sede, a ponto dele narrar que ele chegou a tomar água das poças de lama que ele encontrou, aquelas graminhas ali, porque a fome... Imagina, nós estamos aqui agora, não é? Aí não almoçamos ainda. Acontece alguma coisa e, pum, desencarnamos. O corpo foi detonado, o físico. Mas o perispírito, nós continuamos com ele, espiritualmente continuamos vivos, com as mesmas necessidades. Eu lembro do João, sabe? Às vezes a gente conversava, ele falava assim: Miranda, vou te contar, todo dia a gente tem um compromisso em algum lugar. Eu acho que se a gente desencarnar, a gente vai pensar assim: hoje é terça, então eu vou para tal lugar, entendeu? Porque é o condicionamento. Isso também é nas necessidades fisiológicas. Por exemplo, o espírito de uma elevação mediana mais ligada às sensações físicas, quando ele desencarna, ele vai sentir cólica, ele vai sentir, a mulher vai ter o fluxo menstrual, porque não há violência. Você não muda a realidade com, um toque de mágica. Então você vai sentir fome, vai sentir frio, vai sentir sede, vai sentir as coisas da alma, que são o medo, a ansiedade, aquilo que você carrega no dia a dia, você vai continuar até o momento em que você vai ser receptivo ao socorro, o esclarecimento vai posicionar você no outro lugar. Então, vamos nós aqui, dando continuidade. Joana fala o seguinte: as sensações que lhes são predominantes na individualidade permanecem-lhe quando atrasado, sensual, amante dos prazeres, vinculado aos pensamentos sinistros, licenciosos, egoísticos, fazendo-o experimentar a mesma densidade vibratória que lhe era habitual durante a conjuntura orgânica. Rematerializa-se e passa a viver como se estivesse encarcerado no corpo somático, sofrendo-lhe todos os limites, conjunturas, condicionamentos, doenças, desgastes. A mente, escrava das sensações, elabora formas ideoplásticas que o aturdem e infelicitam, tornando-lhe o sofrimento de difícil descrição. Então, nós vemos aí muitos espíritos nessa condição, né, que desencarnam e ficam presos aos vícios que tinham na Terra, escravos, né, como a Joana coloca aqui, a mente escrava das sensações. Então, você vê espíritos que são viciados em sexo, para onde eles vão quando morrem? Vão para os prostíbulos, né, as casas de prostituição. Não, quando ele desdobra no sono físico, ele já está situado nesse lugar. Já está situado. Os alcoólatras, para onde vão? Para os lugares onde o álcool predomina. E por aí vai, né? Todos os vícios escravizam a nossa mente. E quem de nós não tem vícios, né? Todos nós carregamos vícios, não só de ordem física, fisiológica, como também os vícios morais, que são tão graves quanto os vícios de ordem fisiológica. Muita gente bate no peito e fala: eu não bebo, eu não fumo, eu não sei o que, mas o que tem de maledicência moral é uma coisa espantosa, né? Que pode ser muito ou tão grave quanto beber ou fumar, etc. Todos nós precisamos ficar atentos, porque a porta é estreita. Eu não vou ter que avaliar a Miranda, porque a vida da Miranda pertence a ela. É a realidade dela com Deus. E na hora que ela desencarnar, o que eu acho ou o que eu deixo de achar da Miranda não vai fazer... Só ore por mim, pelo amor de Deus. Não vai fazer a menor diferença para ela, e nem ela comigo, porque cada um vai ter que enfrentar a própria realidade. E aí o que Joana diz aqui, a nossa mente, ela nos escraviza. A doutrina espírita, ela vem mostrar isso, que o inferno que existe é o inferno que nós mesmos criamos para nós. E o céu também. Mas infelizmente, devido à nossa condição moral,
a gente se aproxima muito mais do inferno do que do céu que nós desejaríamos, né? Que é o inferno dos vícios, né? O inferno de estar escravo de sensações. Quantas pessoas desencarnam e ficam presas aos seus bens materiais, ficam presas a pessoas, a posições. É uma situação complexa que todos nós vamos ter que vivenciar, e por isso que é importante estar hoje. Você está aí agora ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, o acaso não existe. Quanto tempo você tem mais de vida? Quanto tempo eu tenho aqui na Terra? Quanto tempo a Miranda tem? A gente não sabe. Então, se nós temos os nossos vícios, se estamos presos a sensações, escravos de determinadas situações, vamos lutar. Seja qual for o vício, vamos lutar para superá-lo. Ainda que a gente não consiga de forma plena, a gente pode conseguir voltar numa condição melhor e dar continuidade no plano espiritual ao nosso tratamento. Porque se não fizermos isso, vamos ser pegos desprevenidos, né? Como diz aí a parábola das virgens loucas que Jesus contava. Então, que não sejamos pegos desprevenidos. Joana diz que a gente precisa entender que iremos desencarnar. E como o desencarne, segundo ela, é uma viagem, quando a gente vai viajar, a gente prepara a bagagem. E ela diz que para desencarnar, muitos de nós não queremos nos preparar. Pois é. Né? E que, na realidade, desde a hora que nós saímos da barriga da mamãe, já deveríamos nos preparar. Primeiro, através do acolhimento materno, familiar, né? Aqueles que nos cuidam. E cada passinho que nós vamos dando para fora em direção ao mundo, o ideal é que seja orientado no bem, porque é a bagagem de volta. Isso aí, vamos continuar aqui. Ela diz o seguinte: tenta o contato com os familiares e amigos que ficaram, e eles não se apercebem o que lhes inflige dores morais superlativas, levando à loucura, à agressividade, ao desalento. É uma situação angustiante para o espírito, né? Aquele que não tem o conhecimento, mesmo para nós que temos conhecimento. Não é uma situação simples, né? Você se ver como desencarnado, ter que entender que não tem mais como você chegar perto de quem você ama e se fazer ouvir. Você vai falar, a pessoa não vai te ouvir, pode até sentir de alguma maneira a sua presença, mas não vai lhe ouvir, não tem como lhe responder. E para muitos espíritos, né, sobretudo os que viveram mais apegados à matéria, como ela coloca aqui, inflige dores morais superlativas. É muito comum você ver no próprio velório, né, médiuns videntes relatam isso, os espíritos acompanhando atônitos, né, o seu corpo sendo velado, as pessoas ali fazendo comentários sobre ele. É uma situação realmente, para muitos espíritos, angustiante, Miranda. Porque eles falam e não são ouvidos, não tem um retorno, não tem a atenção que eles sabem que naturalmente as pessoas davam para eles. É como se eles se sentissem excluídos e o outro totalmente indiferente à presença, à realidade e os apelos dele. É um sofrimento. É por isso que o ideal é quando nós vamos a um velório, acompanhar um féretro e vendo alguém que está nessa situação, feliz aquele que na hora do velório só conta com presenças amigas, pessoas que têm carinho, respeito, porque no mínimo vão estar em oração. E essa oração vai envolvê-los de uma forma de tranquilidade e vai torná-los mais receptivos às orientações e esclarecimentos dos benfeitores. E conversando, você está no velório? Conversa com o amigo. Olha só, agradeço a Deus pela oportunidade de termos convivido. Nesse momento você está retornando ao lar, que você possa sentir a presença de Jesus, que os benfeitores amigos cuidem de você. A minha sogra, ela tinha um medo de morrer sozinha, tadinha. E ela teve câncer, 12 anos, né? Eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem para lidar com as necessidades imediatas dela. E eu saía para o curso, ela ficava em pânico. Mesmo com a cuidadora em casa até 1h da tarde, ela ficava com medo de morrer ou não estar ali. Preste atenção, vamos fazer um negócio? Se a senhora, de repente, se vê no hospital, onde a visita não é frequente, eu e os seus filhos não estamos do seu lado, faça uma oração, chama Jesus, que a senhora desencarnou. Eu fiz assim com ela. E eu tenho certeza que ela foi muito bem assistida, porque era uma pessoa muito generosa, não é? E espiritualmente ela já estava sabendo que tinha um momento que ia ser definitivo. Ela ia dormir e não ia acordar mais. E todos nós temos que estar preparados para esse momento. Eu não sei se eu vou ter a tranquilidade que eu orientei ela para ter. Estou no local, não vejo amigos, não tem tarefa, Senhor, eu parti. E agora, Jesus?
Vamos lá. Em alguns momentos, esbraveja e exaure-se, entregando-se aos paroxismos do desespero e desmaia, para logo recomeçar sem termo, até quando brilha na consciência entenebrecido o amor, que o desperta para outro tipo de sofrimento. O remorso do arrependimento que o conduz ao renascimento para a recuperação sob os estigmas da cruz, que traz esculpida na existência. Então é isso que nós estamos aqui agora tentando fazer com que todos possamos refletir, né? A começar por mim, pela Miranda, que estamos aqui falando, né? Porque estamos lendo, estamos meditando sobre isso tudo. Para que deixar chegar lá, né? E aí nós lemos o livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, falando lá dos trabalhadores espíritas, né? Dos médiuns, que chegam ao plano espiritual numa condição muito ruim, e depois vem o arrependimento, vem o remorso, né? Os erros cometidos diante de tanto conhecimento que nós temos. Para que nós vamos deixar isso acontecer conosco, né? Chegarmos ao plano espiritual para poder depois despertar. Por que não despertar agora, nesse momento, no dia de hoje? Nesse momento que você está escutando o programa agora à noite. Hoje é o melhor dia. Hoje é o melhor dia. Dr. Bezerra fala isso. Eu não tenho mais poder sobre o ontem. Eu não tenho mais poder nem sobre o que eu fiz hoje pela manhã. Já fiz. Está feito. Então não adianta a gente ficar se martirizando. Eu não presto. Eu não tenho mais solução. Eu não vou conseguir, não. Olha daqui para frente. O que eu posso começar a fazer a partir de agora, deste momento? Então o Dr. Bezerra de Menezes tem uma mensagem que ele fala isso. Ele diz: é chegado, pois, o momento. É agora, hoje, da nossa mudança. Então vamos pedir a Jesus que nos dê força, coragem, para a gente empreender essa melhoria moral, entendendo que ninguém vai virar santo, né? A natureza não dá saltos. Chico Xavier não chegou ao que ele é do dia para a noite. Madre Teresa, Irmã Dulce, tantos outros missionários, Francisco de Assis, não chegaram do dia para a noite. Eu sempre brinco que eu adoraria dormir Eduardo e amanhecer Chico Xavier, mas não é assim. Porém, como diz o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É uma transformação, quer dizer, ela é gradativa. E pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações, que depende do nosso esforço diário. Então vamos começar isso hoje, agora, neste momento, é a nossa proposta. A Alta de Souza tem uma poesia que ela psicografou através do Divaldo, do Chico, para o Divaldo. Foi quando o Divaldo foi visitar o Chico. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Não vou falar o resto, não. Procura a poesia agora, da Alta de Souza. Foi feita para o Divaldo. Que essa seja uma noite abençoada aí na sua vida, você que está aí nos ouvindo, né? Estamos aí iniciando o ano, primeiro mês, janeiro, é uma época de projetos, né? Sim. De renovação, então vamos aproveitar esse momento para buscarmos nos dedicar mais ao estudo da doutrina espírita, nos esforçarmos mais no trabalho do bem. Participe na sua casa espírita, de um trabalho voluntário, vá ajudar. A melhor maneira da gente progredir, da gente superar vícios, dificuldades, é trabalhando no bem. Então que vocês possam buscar, nesse início de ano, essa renovação que todos nós precisamos. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.